Olá a todos, me chamo Felipe Alberto da Silva, vou fazer a apresentação do meu trabalho de graduação. O tema escolhido foi as relações éticas dentro do sistema financeiro e qual a sua importância. O trabalho leva o título de Ética versus Privacidade na gestão de empresas no sistema financeiro. O trabalho contou com o apoio e a orientação do professor Marcelo Antônio Ribeiro Camargo, coordenador do Polo da FATEC. O assunto central do trabalho é um estudo de caso do banco referente ao vazamento de dados do banco HSBC, conhecido internacionalmente como SwissLeaks. O objetivo desse estudo de caso é demonstrar na prática quais são as consequências quando uma empresa do setor financeiro não observa preceitos éticos na gestão da sua empresa. O sistema financeiro brasileiro é reconhecido internacionalmente como um sistema seguro e estável. Ele conta com diversos órgãos regulamentadores, né, como por exemplo o CMN, Conselho Monetário Internacional, que é o principal órgão regulamentador do sistema financeiro. Ele vai fixar as diretrizes a serem seguidas no sistema financeiro, delimitar a taxa de juros, e logo abaixo do CMN nós temos o Banco Central do Brasil, que é o principal executor das normas estabelecidas pelo CMN. No Brasil, o combate à corrupção e lavagem de dinheiro dentro do sistema financeiro é muito ativo, é muito importante, levado muito a sério. Existe o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras Suspeitas, que faz a verificação de movimentação atípica de diversos correntistas brasileiros, né? Então é muito difícil que se consiga ocultar bens ou fazer lavagem de dinheiro dentro do sistema financeiro aqui no nosso país. Por isso se recorre muitas vezes aí aos paraísos fiscais, né? O que é o paraíso fiscal? Segundo o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o paraíso fiscal seria jurisdições onde a movimentação de não residentes supere muito a movimentação de residentes, ou seja, a movimentação financeira do país é maior do que de fato a população consegue gerar. Isso vem da economia offshore, que pode ser traduzido, offshore pode ser traduzido como além costa. Foi algo que se tornou muito comum nos últimos anos. Hoje em dia, o dinheiro é pode-se dizer que o dinheiro é móvel, ele trafega de um ponto do mundo ao outro em instantes. Então, é possível que uma empresa tenha suas atividades em um país e faça a administração, a contabilidade em outro país. Isso é offshore. Isso é feito em busca de melhores condições fiscais, melhores condições de taxas, né? Porém, abre a brecha para que criminosos e sonegadores em geral consigam ocultar bens da justiça de seus países de origem em paraísos fiscais. No paraíso fiscal é onde se encontra aí uma filial do banco HSBC, o Private Bank HSBC, localizado na Suíça, que é o objeto do nosso estudo. Então, o nosso estudo de caso, ele parte aí de um cidadão chamado Hervé Falciani. Hervé Falciani era funcionário do banco HSBC, nessa filial suíça do banco, e no período de 2006 a 2007, ele coletou informações de cerca de 106 mil clientes da instituição de 203 países diferentes, que movimentaram juntos aí mais de 100 bilhões de dólares em contas no banco e que possivelmente se tratavam de criminosos. Em 2008, Hervé procurou bancos no Líbano, na intenção de vender esses dados, o que gerou uma suspeita por parte dessas instituições que comunicaram às autoridades suíças. As autoridades começaram a investigar Hervé, ele foi indiciado. Em depoimento, ele afirma que coletou as informações e tentou vender, mas não tinha de fato interesse financeiro, e sim queria alertar as autoridades suíças a respeito das atividades cometidas pelos clientes do banco HSBC. Nesse momento aí ele já estava acuado pela justiça e ele entrou em contato com diversas autoridades fiscais em países da Europa, né? A França, no primeiro momento,
foi a que iniciou as investigações. Então, de 2008 a 2010, o trabalho foi no sentido de minerar aqueles dados que estavam encriptados. Se tratavam de mais de 100 gigabytes de informações, era muita coisa. E em 2010 surgiram algumas condenações de cidadãos franceses. Em 2015, a justiça suíça condenou Hervé a 5 anos de prisão por espionagem e roubo de informações. Nesse momento ele estava exilado na Espanha e não foi extraditado. A Espanha não identificou crimes nas atividades de Hervé. É difícil saber com certeza qual era a real intenção de Hervé com a obtenção desses dados, se realmente ele queria obter vantagem financeira ou se realmente pretendia denunciar atos criminosos. O fato é que desses dados realmente chegou a alguns criminosos. Um exemplo é um empresário brasileiro, Eduardo Blas, que constava entre os arquivos do SwissLeaks e foi preso na Operação Lava Jato em 2019. Foi preso e liberado após pagamento de fiança. Fiança essa de mais de 90 milhões de reais. O que foi o SwissLeaks? As autoridades francesas, em posse das informações obtidas por Hervé, compartilhou com o jornal Le Monde, famoso internacionalmente, um jornal de renome, e em posse daquelas informações o jornal verificou que seria difícil fazer uma investigação minuciosa a respeito de tantos clientes sozinho, tendo em vista que só possuir uma conta no exterior não caracteriza crime. Era necessário verificar se realmente aqueles nomes citados eram de criminosos. O jornal procurou o Consórcio Internacional de Investigação de Jornalistas, o ICIJ, através de uma força-tarefa composta por 140 jornalistas de 45 países diferentes. Foi realizada uma extensa verificação de todos os nomes citados e realmente se chegou aí a alguns criminosos. O Banco HSBC foi contrário a essas investigações, ameaçou cortar patrocínio dos meios de comunicações que viessem a divulgar essas informações, o que não intimidou o ICIJ. Mesmo assim, eles continuaram com as investigações e chegaram aqui a alguns nomes bastante interessantes, nomes de criminosos internacionais que já eram declarados pela ONU como criminosos. Um exemplo é Aziz Akulson, que financiou a Guerra Civil de Burundi na década de 90. Ele também aí é o principal responsável pela exportação de coltan, um mineral que é utilizado para a confecção de equipamentos eletrônicos e é explorado numa região da África que é dominada por facções armadas. Um outro cliente aí interessante que chama atenção, citado nos arquivos, é a Catex Mine Guinea, uma empresa de fachada do Ministério de Defesa do país da Guiné, que utilizava dessa fachada para fazer tráfico de armas, durante a Guerra Civil da Libéria, em 2003, onde eram utilizados crianças soldados para os combates, o que é bastante trágico, por assim dizer. Um outro citado é Emmanuel Chalop. Ele já foi condenado internacionalmente por tráfico de diamantes de sangue, e aqui fica claro a conivência do banco com as atividades, porque nos arquivos consta a seguinte citação: abrimos uma conta corporativa para ele com sede em Dubai. O cliente está muito cauteloso no momento, porque está sob investigação das autoridades belgas. Então fica claro que a instituição estava ciente do envolvimento do cliente com atividades ilícitas e mesmo assim não dificultou para que ele mantivesse conta e movimentasse valores na instituição. Como resultado aí das investigações, foi recuperado cerca de 1,36 bilhão de dólares em multas e impostos em diversos países do mundo. Por exemplo, o governo belga conseguiu recuperar 490 milhões de dólares e o governo espanhol 360 milhões em impostos. Após essas investigações e todo esse caso do SwissLeaks vir à tona, o Banco HSBC se reposicionou. Ele disse que vem passando por uma grande transformação, que no passado trabalhava de uma forma diferente da qual trabalha de hoje, que vem reduzindo a base de clientes em torno de 70% desde 2007,
para tentar dificultar aí a ação de criminosos e facilitar o seu controle sobre as atividades de seus clientes. E a principal mudança de postura do HSBC após essas investigações, o banco passou a colaborar com autoridades de qualquer país que venham a investigar os seus clientes, coisa que no passado não fazia. Era famoso pelo sigilo total das informações de seus clientes. Há também brasileiros citados nos arquivos, né? No Brasil, o jornalista Fernando Rodrigues, que é membro do ACAJ desde a década de 90, foi o responsável por investigar os nomes citados. Né? Após a investigação, a filtragem das informações, se chegou ao nome de 23 brasileiros que estavam relacionados a investigações da Lava Jato, ao caso Alstom e também a máfia da Previdência Social, que desviou milhões das contas públicas brasileiras de 89 a 91, entre outros escândalos aí fiscais e de crimes. Porém, o Brasil aparentemente não fez uma investigação tão a fundo quanto os outros países aí que condenaram pessoas e inclusive até o banco HSBC com imposição de multas. No Brasil, as informações não conseguiram ser nem descriptografadas, né? A inteligência brasileira não conseguiu quebrar a criptografia dos dados que Harvard obteve do banco HSBC. Foi instaurada a CPI, porém não teve nenhum fruto assim muito consistente. A CPI acabou na famosa pizza, né? Fica a impressão de que houve aí uma digamos, falta de interesse do governo para não falar que estavam protegendo certos nomes aí, né? Enfim, como conclusão desse trabalho, a gente observa que é muito importante uma gestão ética para qualquer empresa, especialmente quando essa empresa trabalha com valores e é alvo de ataques criminosos, né? Quando tenta se lavar dinheiro por meio dessas instituições, é muito importante que haja colaboração com as autoridades fiscais, com as autoridades em gerais. Sem ética, a empresa pode se ficar numa situação parecida com a do HSBC, que perdeu muito dinheiro em multas, perdeu credibilidade no mercado, o banco encolheu depois desse escândalo, as ações chegaram a valer aí quase zero, né? As consequências foram muito graves para o banco. É possível afirmar que, com certeza, que se a gestão da empresa fosse pautada pela ética, com certeza não teria tido tantos transtornos relacionados a esse fato. Espero que esse trabalho possa ter ajudado a esclarecer um pouco aí a importância de uma gestão ética, as consequências de não se ter uma gestão ética e os benefícios para toda a sociedade quando a ética pauta as atividades de uma empresa. Talvez a ética seja uma das chaves aí para que nós tenhamos um futuro melhor. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.